Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreu um grande ataque terrorista, algo que além de marcar com tantas mortes, também viria a mudar toda a estrutura militar, política e psicológica dos cidadãos norte-americanos. De todas as formas de artes existentes, podemos dizer que uma das primeiras a se posicionar e relatar através da arte os acontecimentos daquele fatídico dia foram os quadrinhos. Com uma indústria forte, tendo em seu país as principais editoras, entre elas as mais conhecidas DC Comics e Marvel Comics, era de se esperar um posicionamento desta linha. A Marvel Comics deu a difícil tarefa ao roteirista J. Michael Straczynski de criar um roteiro onde contemplasse todo o ocorrido em poucas páginas e que, ao mesmo tempo, homenageasse e trabalhasse com fatos reais do atentado. A editora tinha pressa, pois queria lançar a história na edição de dezembro de 2001, Amazing Spider-Man 36. Já para os traços, o escolhido foi o talentoso John Romita Jr., que relatou em entrevistas que o prazo apertado e o grau de envolvimento naquela história lhe proporcionaram noites e mais noites de pesadelos, ainda mais por ter que trabalhar em cima de referências fotográficas do atentado, tudo para que fosse o mais fiel possível. A tarefa não era fácil, e em um país acostumado com todos os seus super-heróis, como entenderia que no momento mais aterrorizante da nação eles não estavam ali para ajudar? E esse foi o ponto inicial de toda a trama, começando a revista com um amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, perplexo ao ver uma das torres indo ao chão. E no primeiro diálogo, alguém o pergunta: onde você estava? Como deixou isso acontecer? Homem-Aranha segue pela história refletindo como mentes insanas conseguem arquitetar tamanho terror e só elas mesmas para vislumbrar o que ocorreria. Uma mente sã não poderia prever, um herói, uma pessoa comum, ninguém poderia saber o que estava por vir. Enquanto o herói segue ajudando em meio à destruição, vemos diversos outros personagens da Casa de Ideias nos destroços, cortando, carregando e retirando entulhos. Wolverine, Coisa, Ciclope, todos eles estavam lá. Mas como o Homem-Aranha mesmo relata, a poeira não deixa que os vejam ali, assim como os gritos não permitem que os escutem também. Em meio a esse horror, o maior símbolo do país em forma de um herói não poderia ficar de fora. Logo vemos o Capitão América sem expressão, olhando para o nada, mas com punhos cerrados, certamente tentando entender como deixou tudo isso ocorrer. Conforme o transcorrer da história, os verdadeiros heróis são enaltecidos. Bombeiros, policiais, paramédicos e o cidadão comum, que tiveram um papel importante auxiliando e tendo atitudes verdadeiramente heróicas para evitar que tudo fosse ainda pior. O final da história fica claro a busca pelo patriotismo, pela identidade do país e o desejo que todos voltem a erguer suas cabeças, deixando claro que nunca mais permitirão tal coisa acontecer. Além dessa história, tivemos no final um prólogo de uma aventura do Capitão América dos autores John Ney River e John Cassaday, preparando o leitor para o início de suas aventuras na extinta revista Marvel 2002. O roteiro mantinha-se no mesmo tema da história principal, mostrando o quanto aquela situação mexeria ainda mais com a mente do povo norte-americano. Particularmente, achei um roteiro muito bem trabalhado, todo cuidado para não passar do ponto e não transformar uma homenagem àqueles que merecem em uma caça às bruxas a imigrantes. São 36 páginas na versão brasileira, de leitura rápida que começa já com uma capa toda preta, deixando claro o sentimento de luto. A leitura desta revista não deve ser feita rapidamente, mas sim observando quadro a quadro, e a cada página vale relembrar que apesar de super-heróis ali no meio, tudo ocorreu de verdade, infelizmente.